Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Finanças para Ti, aqui na Belmonte. Vamos iniciar o Perguntão, terça-feira, 8 de abril de 2025. O Caio manda para nós uma pergunta aqui, ó. Eu tenho um montante para investir, ele quer uma ajuda para uma estratégia. Tenho um montante para investir, tá tudo parado na caixinha do Nubank. Minha reserva de emergência para um ano está garantida. Onde eu invisto? Ora, reserva de emergência, classicamente, Tesouro Selic. Esse é o título padrão para a reserva de emergência, é o que está nos livros, by the book. Não tem muito o que estressar aqui. Todo mês entra uma grana para investir. Eu gostaria de investir 25% pensando em 20 anos. Não temos mais o título ideal de 20 anos, que era o IPCA 45. Então temos que tomar uma decisão aqui entre o 40 e o 50. O 50 tem um potencial muito grande de marcação a mercado, mas o 40 chega mais rápido, chega em 15 anos. Então tem que dar uma pensada aí, né? Você vai ter que tomar uma decisão entre esses dois títulos. 50% para daqui a 10 anos, que era o IPCA 35 e agora não temos mais. Eu fiz um vídeo dando sugestões de como substituir o IPCA 35. Acho que o mais interessante continua sendo o Renda Mais 35, mas se você não quer o Renda Mais, enfim, porque não quer esse título como renda e tal, não gostou da ideia de gastar o patrimônio, enfim, tem o Educa 35. Ah, mas eu não vou fazer faculdade. Não é isso, não precisa. Você pode usar esse fluxo do Educa 35 ao longo de 5 anos para ir reinvestindo. De repente lá vão ter títulos mais adequados para os seus prazos. Até lá você vai ter mais experiência e vai ter outras ideias também. E aí esse Educa 35 pagando em fluxo, né, ao longo de 5 anos, 60 meses, vai ser bastante interessante. Porque ele vai te forçar a fazer fracionado. Né? E 25% para daqui a 5 anos, que é praticamente o IPCA 29. Então ficaria bem interessante, né? Uma carteira ia ser bastante segura. Com IPCA 40, vamos supor, Renda Mais 35 ou Educa 35 e o IPCA 29. Agora com o tarifaço do Trump, parece que eu acabei de perder uma boa oportunidade. O que devo fazer? Olha, pessoal, para quem está um pouco preocupado aí com as tarifas do Trump e a queda das taxas, assim, nós já fizemos um dos primeiros estudos aqui no canal, foi de ver a estratégia do aporte constante. Essa estratégia sempre é vencedora, sempre. Ela, inclusive, ganha muitas vezes de quem, em vários cenários, de quem deixa para aportar tudo na melhor taxa, né? Porque, por exemplo, se a pessoa aporta constantemente, quer dizer, aporta sempre, todo mês vai lá e compra. Todo mês vai lá e compra, né? Pode fazer por semana também, que seria um fracionamento a mais ainda, né? Porque mensal também já é um pouquinho fracionado. Mas semanal aí é o perfeito do fracionamento, né? Toda semana um pouquinho. Então, essa pessoa, por exemplo, que investe há 10 anos e compra sempre, vamos dizer, sempre o IPCA 35, né? Mas agora mudou. Mas, por exemplo, né? Esse cara que compra há 10 anos, com certeza ele tem muito mais patrimônio do que quem deixou o dinheiro parado, enfim, e comprou tudo agora a 7%. Por quê? Porque quem comprou agora a 7%, este ano a 7%, não tem tempo de acúmulo. Né? Então, o aporte constante, ele é vencedor numa estratégia de longo prazo e muitas vezes vai ganhar até de compras no melhor momento. Esse cara que investe há 10 anos no IPCA 35 com certeza ganha de um cara que pegou o IPCA 35 a 6% em 2023 ou 2024. Ganha por quê? Porque ele tem muito mais tempo de acúmulo, né? Então, olha só, parece que acabei de perder uma oportunidade. Não, agora colocando isso num prisma, coloca num prisma de 10 anos.
não perdeu uma grande oportunidade, né? Porque a gente não sabe se a coisa não vai ficar muito pior depois, né? Então, porque tem um contraponto aí muito grande que o mercado financeiro não resolveu. Ele está com o peso mais alto na recessão, mas e a inflação, né? Então assim, não, as coisas não estão definidas, não tem oportunidade perdida, certo? E a gente ainda está muito acima dos 6%. Os 6% continuam acima da inflação, continuam sendo espetaculares, pessoal. Tá? A gente está esquecendo um pouco disso porque a gente já está acostumando com o 7. Mas ainda assim a gente está acima do 7. E comprar esses títulos a 7 baixo, a 7,00, 7,01, ainda é um enorme negócio, é um belíssimo investimento, porque você vai ter, por exemplo, todos os dados da regrinha do 72. Vamos lá, qual é a regrinha do 72? 72 dividido por taxa igual a anos para dobrar. Então, mas dá 10 anos para dobrar comprando um IPCA a 7%. Sim, 10 anos para dobrar acima da inflação. Olha isso. Porque, por exemplo, o prefixado, né? A 14%. Dobra em 5 anos. 5 anos e um pouquinho. Mas isso aqui é nominal, sem considerar a inflação. Tá? Então, as oportunidades ainda estão aí. Não se aflijam, pessoal. Muito boa a pergunta. Que tem isso aqui que eu acho que tá nas mentes das pessoas, né? Poxa vida, tô perdendo. Não. Aporte constante. Continue no aporte constante. E aí, nesse sentido, vem essa pergunta aqui, ó. Melhor já aplicar todo o montante que tenho disponível para esse objetivo ou ir aos poucos? Eu ia aplicar no Renda 35 hoje, mas vou esperar uns dias. Justo hoje derreteu. Mas, como a gente viu no vídeo de segunda-feira, os preços ainda estão muito longe do preço máximo. E esse preço máximo, pessoal, aconteceu nos últimos 2 anos, então tá super perto, tá tudo muito perto. Por exemplo, o Renda Mais 35, 30, o 30 teve preço máximo de R$ 1.900. Está muito longe desse preço máximo. E o 35 teve um preço máximo de R$ 1.400. Também está muito longe desse preço máximo. Perdão aqui. Então, na verdade, ainda tem uma janela muito boa de entrada, certo? Mas se mês que vem ir para 7,5, a gente não sabe, tá? O que eu sugiro? Quem está afim de aportar o seu investimento do mês, né, a sua quantia do mês, indo naquela filosofia do pague-se primeiro, sabe? Você recebeu ali o seu salário e tal, e pô, a gente tá bem na época disso, né? Dia 5, dia 10, por aí, né? Quinto dia útil, aquela coisa toda. Você recebeu o seu montante do mês, separa 10%, quem pode separar mais, né? Parabéns, separa 15, 20% e se paga primeiro, quer dizer, faz os seus investimentos e depois vai definir ali as suas despesas. Para quem faz isso e quiser fazer um aporte único por mês, nada contra, pessoal, vai funcionar muito bem. Esse mês, eu vou aplicar a 7 baixo, vamos supor, né? Tô até falando enviesadamente para o IPCA 50, mas vou investir a 7 baixo, vai baixar a minha média, mas a gente não sabe, vai fechar o ano a quanto, pessoal? Vai fechar o ano a 6,5 ou a 7,5 esses títulos? A gente não sabe, então não dá para dizer que isso é ruim. O que dá para dizer é que comprando, por exemplo, o IPCA 50 a 7%, 700, ele te dobra acima da inflação em 10 anos. Acima da inflação. É muita coisa. Ou seja, ele dobra o poder de compra em 10 anos. Isso é muita coisa, porque é acima da inflação. Não é que nem o prefixado que é só nominal. Isso que já é um baita ganho. Não estou menosprezando o ganho do prefixado de dobrar o capital nominalmente em 5 anos. Não estou menosprezando isso. Mas eu estou destacando aqui o efeito do IPCA, né? Como o Tesouro IPCA é muito poderoso.
tá? Então, pessoal, não se aflijam, continuem investindo, tá? Claro que numa volatilidade o aporte fracionado pode ser interessante, mas não é errado comprar uma vez por mês, porque isso também é fracionado no longo prazo. Ah, aqui está a pergunta que a gente acabou respondendo ontem, ó. Se numa janela de juros altos o pré-longo tem essa função de dobrar ou quase triplicar o investimento, qual seria a função do pré-curto? Ah, deixar a carteira sem tanta oscilação, porque o pré-curto vai oscilar muito menos, ele vai ter variações menos abruptas de preço e vai te devolver o dinheiro mais rápido para novos reinvestimentos. Então a função do pré-curto seria isso, seria suavizar as oscilações da carteira e devolver o dinheiro mais rápido. Ele é interessante quando há sinalização de queda de juros para prefixar taxas boas no curto prazo ou tem outra função? Não, é basicamente isso. Mas, sinceramente, eu não acho interessante o prefixado de curto prazo, porque justamente ele tem pouca marcação a mercado, porque ele é curto, justamente por ele ser curto, e o Tesouro IPCA de curto prazo é, é muito poderoso, né? É muito poderoso. Claro que tem vídeos aí, porque a gente está com taxas muito altas, né? 14% é muita coisa. 14% ganha com folga do IPCA mais 6. Então tem muita gente fazendo vídeo aí mostrando que o pré-fixado é a oitava maravilha do mundo. Mas detalhe, pessoal, não se apeguem à taxa, ao pré-fixado, perdão, isso é taxa, isso é por causa da taxa, certo? Mas mesmo assim, mesmo tendo essa taxa historicamente maravilhosa de 14%, melhor ainda são os 16, né? Que aí sim dá IPCA mais 8 líquido, como eu fiz um vídeo sobre o histórico pré-23, né? Mas assim, os 14%, apesar de serem a oitava maravilha do mundo, como estão dizendo, o que eles não fazem? Eles não te protegem num cenário de hiperinflação. De hiperinflação vira pó. Né? Então, não, o prefixado ele é bom, claro que é, não vou negar isso. Não vou negar que o prefixado já ganhou, com essas taxas, ganharia do IPCA 35 na sua melhor taxa, sem marcação ao mercado, é claro. 7,80 em 9 anos, né? 16,25, 7,80, 7,80. Quando a taxa fica igual, a gente vê o ganho sem marcação ao mercado. Ele ganhou 13,39%. Prefixados a 14% são melhor do que isso. Ponto, isso é uma afirmação. Tá? Mas aí que tá. E se o imponderável acontecer nos próximos anos? Né? Aí a gente está cheio de prefixado na carteira? Não. A gente pode tentar aproveitar esses 14%, que provavelmente vão continuar ganhando do IPCA 35, sim. Provavelmente o Brasil não vai sair dos trilhos por uma hiperinflação, sim. Mas aonde existe esse risco, o que a cartilha manda? A cartilha manda que a posição seja pequena, tá? Para você não ter uma parcela muito grande dos seus investimentos nos prefixados, e porque se der o evento de cauda, voltou a hiperinflação do Brasil, evento de cauda, né? Coisa rara. Você está no risco da ruína com os prefixados. Esse é o grande problema. Muito bem. Todo mundo fala do risco do pré perder para a inflação, etc. Agora, eu acho que vai ter tudo que eu falei. Agora, se fizermos diversas simulações, como eu fiz no Mais Retorno, um prefixado bateu 15% do CDB. Ah, se a 14 já bate a melhor rentabilidade do IPCA 35, a 15% ele vai ganhar de muita coisa, de quase tudo, eu acho. Só não sei se ganha do S&P 500, né? Mas agora com a última queda, pessoal, do S&P 500, pode ser que ganhe, hein? Bateu CDB, tarará. Aí fica a minha pergunta: como um pré nesse nível de taxa não vai trazer um risco retorno sensacional? Traz. Aí é Matheus, né? Matheus, traz cenário normal, Brasil não caindo para a hiperinflação, as coisas continuando como, entre aspas, sempre foram no plano real, dá esse retorno sensacional. Dá esse retorno. Mas aí que tá. A gente tem que ter consciência de que se bater hiperinflação, acabou. Por isso que não dá para ter
Uma vez eu vi um vídeo de um casal de economistas que, infelizmente, acabaram com o canal. Acho que eles acabaram com a parceria. Não sei também qual era o nível da parceria, se é que me entendem, mas infelizmente eles acabaram e ficou só pro rapaz o canal, e aí o canal ficou, infelizmente, um pouquinho mais fraco. Mas eles eram um casal de economistas, não sei casal até que nível, tá? Mas. E um certo vídeo, isso foi em que ano, pessoal? Eu acho que foi ali 21 que eu vi. E a moça falou lá que estava com 60% em prefixados na carteira. É esse tipo de coisa que não dá, entendeu? Que não dá para fazer. Por melhor que seja a taxa do prefixado. Por quê? Porque é a taxa e nada mais. Entende? Não tem nada que vá fazer mudar a rentabilidade desse investimento. Nesse aspecto, até o Selic é mais seguro. Mesmo o Selic perdendo historicamente para prefixados e Tesouro IPCA, tem até vários vídeos na internet mostrando isso. O Selic, se houver uma hiperinflação, tem uma chance de mudar e melhorar a rentabilidade. No prefixado, não. É aquela taxa e acabou. Né? Vai até o vencimento com ela. É aí que tá, né? O prefixado é espetacular, mas não pode aparecer hiperinflação no meio do caminho, né? Senão ele vira pó, literalmente, né? Vira pó para você espanar a poeira e começar de novo, né? Então é isso, é esse risco. Então, com 60% de prefixado na carteira não há condições. Mas se você colocar ali 5, 10, 15, vai, 20%, eu acho que não vai ter maiores problemas. Aqui, lei da herança. Olha, Rafael, né? Não é a minha área, viu? Na verdade, eu não sei. Cada pessoa é uma pessoa, né? Mas eu pouco me preocupo com isso, viu? Eu não tenho essa preocupação com herança. Claro que, por exemplo, eu gosto muito mais do IPCA com juros do que do Renda Mais, tá? Mas aí tu vai obrigatoriamente entrar, vai deixar a herança se tu gosta do IPCA com juros. Sim, mas eu gosto do título pelas características dele, não é pensando em herança ou não pensando em herança, sabe? É, Nesse aspecto eu penso muito parecido com o Baster, né? O cara aquele das ações, né? Que eu gosto bastante do jeito dele de pensar. Não concordo com tudo, é óbvio, mas tem muita coisa que ele fala que é interessante. E uma das coisas que ele diz é assim: olha, herança é problema dos herdeiros. Eu não vou me preocupar com isso. Né? Já vão ganhar um monte de coisa, né? Então eu penso por aí também, né? Vamos ver aqui, ó. Lei da herança grande. Poderia falar da herança no caso de 3 filhos, vários imóveis, automóveis, 40% para o advogado, 20% para o governo e. Aqui, ó. É o tipo de assunto que não sei. Eu acho que isso aí é pessoal, sabe? Cada um tem que fazer o seu planejamento pessoal. É, e o meu canal não é para isso. O meu canal é para investir em tesouro, tá? Eu não tenho o que falar sobre isso, né? O que eu acho mais interessante, se isso está te preocupando demais, consulta um advogado e faz um testamento e registra, pede o auxílio de um advogado. Você pode fazer um testamento aberto ou fechado. Tá, isso aí vai ter um custo, aí vai custar alguns mil reais, sei lá, 2, 3, 5 mil reais, por aí, um pouco menos talvez. E faz isso e fica tranquilo, tá? Porque aí pelo menos vai poupar o inventário, porque vai ter o testamento pronto e aí vão seguir a diretriz do testamento, não vai ter tanto estresse assim. Muito bem. Na primeira resposta de hoje sobre o desconto da taxa contratada no momento da compra, vale o raciocínio para os rendamais? Vale, vale. Inclusive, esse desconto ele é válido para todas as parcelas futuras, tá? Porque como é que é feito a determinação, o cálculo do preço do Renda Mais? Eles são todas as parcelas futuras, então pega o Renda Mais 30
Ele pega mês a mês, janeiro de 30, fevereiro de 30, assim por diante, até setembro de 49, outubro, novembro e dezembro de 49, traz tudo a valor presente, cada uma vai ter um precinho, tá? Traz a valor presente pela taxa de desconto, que é aqui o IPCA+, né? E soma tudo. Esse é o preço do título. Então tem todas as 240 parcelas ali descontadas, cada uma pelo seu vencimento. Ou seja, como são 240 mini títulos com descontos na compra? Assim, pela soma, tá? Então vai ter parcelas que vão ter custado centavos, as últimas, e as parcelas mais de agora que vão estar mais próximas de 240 avos do VNA. O desconto vai aumentando com o tempo, pelo efeito do tempo. Tem que passar um tempo para acumular aquele valor, né? Então ele vai ter um desconto maior. Então as últimas parcelas vão ser centavos e as primeiras vão ser valores um pouco mais altos. Isso tudo a gente tem nas planilhas no grupo dos membros, pro 30, pro 35. E entrando no grupo dos membros é só pedir que a gente faz, tá? Muito bem. Até entendi o que o vice-presidente falou. Alimentar a Selic não vai abaixar o. Aumentar a Selic, acho que o corretor se confundiu. Aumentar a Selic não vai abaixar os alimentos. Mas se tirarem isso, o IPCA vai ficar muito baixo. Como ficaria quem está no Tesouro IPCA? Olha, eu acho que a gente nem deve confabular sobre isso, porque a repercussão foi tão negativa disso que ele falou, que eu acho que nem merece que a gente se preocupe mais com isso, tá? Mas mesmo assim, ele falou no sentido de ver a determinação da Selic em qual inflação deveria determinar a mudança da Selic. A inflação sem o preço dos alimentos. Eu acho que foi isso que ele quis dizer. E não tirar os alimentos do cálculo da inflação. Porque aí realmente parece outra coisa, né? Mas enfim, é um comentário que realmente teve mais efeitos negativos, eu vejo, do que positivos. E enfim, acho que deixa pra lá isso aí, porque não vai adiante. Com certeza não vai adiante. Bom dia. Sei que ainda falta 45 dias para o pagamento dos juros dos títulos com juros ímpares, 35, 45, 55. Mas seria como fazer o cálculo dos cupons? Tranquilo. É assim, ó. É uma revisão, tá? A última vez que eu vi o VNA, ele estava 4.445,75 tá? Vezes. Você pega o valor nominal atualizado e multiplica por 0,029563. Isso aqui é a fórmula, tá? Decora aqui, não dói. 132,30 é o cupom bruto. Cupom bruto. Então, 132,30. Na melhora líquida do imposto de renda, multiplica por 0,85, fica 112,45. E na pior alíquota do imposto de renda, que é 22,5, então nos sobra 77,5. O imposto de renda é sobre o cupom inteiro, pessoal. Ficaria 102,50. Então, o cupom de juros vai ser entre 102,50 e 112,49, né? Vai ser, conforme a sua alíquota, vai ser um desses valores. Só que vai ser para o VNA do dia 15 de maio. É que a gente ainda não sabe, porque ainda tem uma inflaçãozinha para correr. Então, vai ser um pouco mais do que isso. Se duvidar, é capaz de ser 1% maior do que o que eu acabei de mostrar. Então, pessoal, é isso aí. Muitíssimo obrigado por todas as perguntas e comentários. Não fique triste se a sua pergunta não foi contemplada. Coloca de novo. E é isso aí, pessoal. Vamos seguir investindo. E eu acho que o comentário mais importante desse perguntão de hoje é com as oscilações dos títulos e talvez um mergulho de taxas para baixo. Se isso acontecer, o que fazer? Nada, continua investindo, continua acumulando, continua investindo. A gente ainda está, por isso o vídeo de ontem, segunda-feira, é muito importante, porque ali a gente vê que a gente está longe, na maioria dos títulos, a gente está longe dos preços máximos e ainda está muito confortavelmente dentro do Q4, principalmente para os títulos que têm uma história mais longa. Então a gente ainda está com uma janela excelente no Tesouro Direto, tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.